deixado Deus cuidar de você? Ou você tá levando tudo nas costas sem pedir ajuda e quando alguém te oferece ajuda você rejeita? Eu me chamo Graça, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu quero trazer uma reflexão, mas também quero contar alguns testemunhos que aconteceram comigo assim, na mesma semana. Só que Deus começou a me tratar em relação a isso desde setembro do ano passado, quando eu descobri a gravidez do meu terceiro filho. Só que para contextualizar, para você entender, tudo vai se encaixar no final, tá? Eu preciso falar como eu sou, como é a minha personalidade. E pode ser que você se identifique com isso. Eu sou uma pessoa que gosto de rotina, previsibilidade. Eu gosto de saber o que vai acontecer nos mínimos detalhes. Eu gosto de me programar, fazer planos e seguir esse plano. E como tudo começou quando eu engravidei do meu terceiro filho, foi a primeira vez que Deus falou muito fortemente comigo sobre controle. Porque quando algo não sai como eu esperava, como eu programei na minha cabeça, eu fico muito estressada. E quando eu tive meu primeiro filho lá em 2016, eu engravidei em 2015. Foi um choque quando eu descobri a gravidez, porque primeiro filho, eu não sabia bem o que estava por vir. Mas eu e meu marido já tínhamos decidido que nós iríamos ter o primeiro filho. Então eu comecei a tomar anticoncepcional dia sim, dia não, comecei a brincar, sabe? E ali eu descobri que eu sou muito fértil, porque daí eu comecei a emagrecer e não sabia o porquê, né? Fui fazer o teste, eu estava grávida. Mas tudo bem, afinal eu já estava preparada psicologicamente para isso. E o meu sonho era ter um parto normal, né? Minha mãe teve 2 partos normais, então eu pensei, vai ser fichinha para mim também. Mas por fim acabei indo para uma cesárea de emergência. Mas até nisso eu vi Deus nos detalhes, sabe? Porque meu bebê estava entrando em sofrimento fetal. Eu estava num parto induzido, né? Mas eu não tive dilatação, eu não tive contração nem nada. E a médica daquele plantão continuaria induzindo até de manhã. Ela falou, você sabe que pode ser um processo bem longo, né? Porém trocou o plantão e entrou uma médica, Adriana o nome dela, nunca vou me esquecer. E ela percebeu que meu bebê estava em sofrimento fetal e ela falou, você vai pra cesárea agora. Você não tem escolha, é o teu bebê, é a vida dele. Aí ele nasceu e deu tudo certo, graças a Deus. E quando meu filho tinha 4 anos, eu e meu marido decidimos, acho que tá na hora de termos um segundo filho. E meu sonho sempre foi ter um casal de filhos, sabe? E um detalhe importante, o menino tinha que ser mais velho. Tem essa foto aqui, inclusive, que antes mesmo de eu casar, de eu namorar, eu salvei essa foto. E seria uma referência do que eu queria, né? E assim foi. Engravidei da Georgia, minha menina, e ela nasceu em setembro de 2020, numa pandemia. O meu filho, ele nasceu inclusive durante aquele surto do chikungunya. E muitas crianças estavam nascendo com microcefalia. Então as minhas 2 gestações foram momentos, assim, tenebrosos na humanidade. Até aí tudo certo, né? 4 anos depois da minha Georgia, eu engravidei. Mas dessa vez não tinha nada programado, nada planejado. Mas é aquela história, né? Tá na chuva é pra se molhar. Mas eu e meu marido nunca vacilamos, digamos assim. Tanto que quando eu engravidei eu falei, gente, não é possível. Como isso é possível? Eu não lembro. Porque, gente, eu lembro do dia que eu engravidei do meu primeiro filho. Eu sei o dia que eu engravidei da minha segunda filha. E do terceiro, do meu Thomas, eu tava fora de controle. E quando eu descobri que estava grávida, eu chorei por 5 dias no banho. E eu questionei Deus nesses momentos do meu secreto no banho. Eu falava, Deus, por que nesse momento? Porque assim, o momento financeiro que nós estávamos vivendo não era dos melhores. Era como se tudo tivesse um caos de ponta cabeça. Eu tava me sentindo vulnerável. Eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar. Como eu vou trabalhar, trazer recurso para casa, sendo que eu vou ter um bebê? E eu fui tomada pelo medo. Aí eu lembrava de tudo, sabe? Da cesárea de emergência da primeira vez. Na segunda vez eu também tive cesárea, tive diabetes gestacional, foi uma gestação de risco. E o que aconteceria comigo com 36 anos em outra gestação? E novamente eu tive um diagnóstico de diabetes gestacional, era outra gestação de risco. Eu chorei tanto no ombro do meu marido. Só que em uma das vezes que eu estava no banho chorando, Deus falou comigo assim, você acha que você tem o controle de tudo e de todas as coisas, mas você não tem. Aquilo foi um choque para mim. Porque na própria Bíblia diz que nós não temos o poder e o controle para adicionar 1 hora de vida. E durante essa terceira gestação inteira, eu me preparei para outra cesárea. Porque afinal, meu primeiro e minha segunda filha nasceram de cesárea. Como assim não seria outra cesárea? Mas a gestação do início ao fim foi totalmente diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido. Como se todos os sintomas que eu não tive nas outras 2 gestações vieram todas juntas na terceira. E algumas dores estavam bem diferentes. Eu fiz até um vídeo, uma semana antes de ter o bebê, falando, né, pros meus seguidores, eu tô achando que esse piá quer vir de parto normal. Porque eu estava com fisgadas, pontadas, dor lombar e algumas contrações um pouco diferentes. Pra resumir a história, eu não vou contar um relato de parto aqui, eu já contei no TikTok. Mas 10 dias antes do dia previsto pra ele nascer,
eu entrei em trabalho de parto. Começaram as dores, eu fui pro hospital, já tava com 4 de dilatação e tudo aquilo tava fora do meu controle de novo. Como assim eu tô entrando em trabalho de parto? Eu não ia ter outra cesárea? Gente, cheguei no hospital 1h da manhã, 5 horas da manhã o meu bebê nasceu. E ele nasceu na mesa da cesárea, porque eu estava pedindo por cesárea, meu marido também, que eu estava sangrando bastante, já estava muito fraca. Mas quando eu deitei naquela mesa de cesárea, antes mesmo de tomar anestesia, o meu parto evoluiu muito rápido e o bebê já estava muito baixo. O médico então falou, agora é arriscado você ir para uma cesárea. E ali naquela mesa eu tive meu bebê. Eu sempre brinco e falo que o Thomas queria vir ao mundo mesmo, né? Com muita vontade, porque olha... Só que momentos antes do meu bebê nascer, eu tava na sala de pré-parto e eu tava fraca, e eu gritava, e eu sangrava. E Deus fala comigo assim, ele interrompe meus pensamentos com uma frase marcante que eu vou entender. E ele disse pra mim que ter um parto normal seria um livramento muito grande. Resumo da ópera, né? A equipe tava muito despreparada. Tanto que meu marido teve que meio que ajudar a fazer meu parto, sabe? Vai saber o que poderia ter acontecido comigo naquela mesa de cesárea. Porque, gente, é uma cirurgia, né? Muito grande. E no fim deu tudo certo, eu tô bem, meu bebê tá bem. E o meu marido conta que o médico falou, mais um bebê salvo. Porque eu já não tava mais com força, sabe, pra expulsar. E nos pequenos detalhes Deus agiu de novo. Então ele me mostrou que eu não estando no controle pode ser a melhor coisa que pode ter acontecido. Depois que o bebê nasceu, aconteceram outras coisas que eu vou trazer no outro vídeo. A gente ficou internado por 4 dias e tudo mais. E até nisso Deus tinha um propósito, mas isso eu vou falar depois. Então meu bebê nasceu e muitas pessoas me ajudaram. Eu tenho um cunhado e uma cunhada que eles pagaram uma diarista pra vir limpar minha casa, fazer um faxinão. Ganhei muitas coisas, ganhei o quartinho do bebê, ganhei roupas, ganhei uma cesta enorme de fraldas, ganhei muitas coisas no chá de bebê, assim, que eu não compraria. Mas eu tenho 2 testemunhos bem, mas bem recentes, assim, de uma semana atrás. Uma cunhada minha do Mato Grosso entrou em contato e perguntou se podia passar um dia na minha casa. Seria um dia só, no outro dia ela iria pra outra cidade. Então ela veio, mas daí mudou os planos, né? Era pra ficar um dia, ela ficou uma semana. E no primeiro dia que ela tava na minha casa, a minha casa, assim, tava um pouco caótica. Já que as crianças estão de férias, né? E as coisas de casa eu faço conforme dá, né? Porque tem o bebê pra cuidar, tem as outras crianças. Mas ela falou assim pra mim, eu quero limpar a tua casa, eu quero deixar tudo organizadinho pra você. E a minha primeira reação foi falar, não precisa, não se preocupe com isso, tipo, descansa, né, você tá de férias. Aí ela falou, não, mas eu gosto e eu quero fazer isso por você. E eu aprendi uma coisa, ela me disse, que quando alguém quer me abençoar, eu não posso dizer não, porque vai reter a bênção na vida daquela pessoa. E eu, como alguém que não gosto de incomodar, eu não gosto de depender de ninguém, pra mim foi muito difícil. E acontece que nessa uma semana, assim, ela zerou minha lavanderia, deixou tudo organizadinho. Eu tinha um cesto com meias, que eu já tentei várias vezes achar os pares, assim, que os pares somem, né? Então aquele cesto ficava... E eu nunca parei pra fazer aquilo porque não tinha tempo. Ela também fez isso. Ela fazia o almoço, tipo, meio-dia, o almoço tava pronto, aquela comida gostosa. E eu aprendi que eu receber essa oferta dela abençoaria a vida dela também. E no mesmo dia que ela foi embora, que foi na quinta-feira passada, o meu cunhado apareceu à tarde na minha casa. E ele veio com o carro cheio de compras. Tinha verduras, tinha biscoito, tinha o básico, que tipo arroz e feijão, óleo, e umas 4 sacolas de carne, que deveria ter uns R$500 de carne ali. Eu agradeci, depois no meu secreto eu orei por ele. E depois, novamente no banho, eu comecei a pensar, mas por que essas pessoas estão fazendo isso por mim? Aí você pode estar pensando, nossa, você orou, você estava passando por dificuldade, precisava de comida em casa. Não, gente, eu estava com o dinheiro para fazer compra naquele mesmo dia. Então eu não estava orando para Deus enviar alguém, enviar uma compra, enviar alguém para arrumar minha casa, não estava. E no banho Deus falou comigo assim, deixa eu cuidar de você. Porque na verdade eu realmente estava precisando de ajuda em casa. Eu sozinha não estava dando conta, eu estava sobrecarregada. Ah, mas Grace, teu marido não ajuda? Gente, meu marido trabalha em casa também. Ele me ajuda muito com o bebê. Então assim, o bebê quer dormir, o bebê dorme só com ele de dia. E é o momento que eu tenho pra fazer alguma coisa, um almoço, lavar uma louça, lavar alguma coisa, entendeu? Só que sabe aquele faxinão, que era uma coisa assim, que não tinha como eu fazer agora. E Deus falou que estava cuidando de mim. Eu me senti muito emocionada, muito querida, mimada por Deus mesmo. Eu estava muito grata pelas pessoas que fizeram aquilo por mim, que ofertaram na minha vida, e por Deus também ter mandado essas pessoas.
E na própria palavra do Senhor, Ele nos deixou diversos exemplos de que Ele cuida de nós. E assim, nos mínimos detalhes mesmo. Lucas 12:7 diz assim: até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. E quando a gente olha o versículo 6, ele menciona os pardais, né? O preço dos pardais. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. E assim Deus mostra, né, que nós valemos muito mais do que os pardais. E que se Ele não esquece dos pardais, quem que te disse que Ele esqueceu de você? E também nos deixou um ensino sobre preocupação, citando também as aves dos céus. Mateus 6, a partir do versículo 25, diz: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E olha isso, gente. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Aqui ele nos mostra que nós não temos controle de muita coisa, não. E nos diz claramente que não devemos nos preocupar com as coisas do cotidiano. Ah, mas não quer dizer que eu tenho que parar de trabalhar, não devo me preocupar em trazer alimento para a mesa? Não é isso. É a questão disso não tomar os nossos pensamentos 100% do nosso dia. Essas coisas são sim importantes, nós devemos realmente trabalhar, trazer alimento para casa, pagar nossas contas. Mas quantas pessoas passaram 24 horas por dia pensando nisso e hoje já não estão mais entre nós? No versículo 28 diz mais: e por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Os lírios dos campos, as aves, eles não pedem para ser cuidados. E mesmo assim são. Como eu disse, né, nos meus testemunhos, em nenhum momento eu pedi para Deus mandar uma provisão, algo que eu estava precisando. E mesmo assim, Ele usou pessoas para um momento que eu não estava pedindo por aquilo. Eu estava despreocupada. Com a casa, eu pensava assim: não, a hora que eu conseguir parar, eu vou lá e resolvo isso. Eu não vou ficar tomando meus pensamentos com isso. Eu vou lavando a roupa conforme for dando, vou fazendo as coisas aos poucos para não acumular de novo. Então minha preocupação não estava inteira nisso. Eu não estava preocupada com o que eu iria comer no outro dia. E Deus mandou recursos, sustento, provisão. Então talvez você pense: nossa, eu oro, peço e não recebo. Mas como tá a tua mente? Você tem se preocupado tanto com tantas coisas? Nós somos humanos, a real é que nós iremos sim nos preocupar. Mas estamos confiando em Deus, que Ele pode trazer o recurso, que Ele pode usar alguém, que Ele pode te ajudar, te abençoar? E quando isso acontecer, você vai deixar que isso aconteça? Você vai deixar Deus cuidar de você? Ou você vai se colocar numa posição de autossuficiente, de independente, mostrando que não precisa de ninguém? Porque muitas vezes a gente se coloca nessa posição mesmo precisando de ajuda, mesmo precisando de recurso, precisando de uma bênção, de uma oferta. Seria isso orgulho? Traumas? Então, se você, assim como eu, é alguém que se sentia constrangido, com vergonha, não gostava de aceitar ajuda, falava que não precisava, pensa de novo. E agora, toda vez que alguém for te oferecer alguma coisa, você vai lembrar dessa palavra e você vai aceitar. Porque você não aceitando a oferta e a bênção que essa pessoa quer te dar, você tá retendo a bênção na vida dela. Então já não é mais só sobre você, sabe? E pra vocês terem noção de como eu ainda tô sendo tratada nisso, aconteceu agora há pouco algo. Eu parei esse vídeo porque eu tinha que fazer almoço, porque meus filhos ainda estão em casa de férias, minha sobrinha tá aqui. E na hora que eu ia começar a fazer almoço, meu cunhado ligou falando que ele traria marmitas. Só que eu acordei de madrugada pra descongelar a carne. Eu tava descongelando o feijão desde cedo. E eu olhei pro meu marido e falei: nossa, mas eu tô descongelando dele. Psh, recebe. Daí eu falei: opa, é verdade, tudo bem. A gente faz essa carne outro dia, esse feijão amanhã e tá tudo bem. Então é essa palavra que Deus quer deixar aqui pra você, através do meu canal, através da minha boca. Deixa eu cuidar de você. Gente, eu vou ficando por aqui. Em breve vocês conhecerão um pouquinho mais da minha vida e das experiências que eu tenho tido com Deus ao longo dos anos. Um grande beijo e tchau, tchau!